Entre os personagens de Star Wars que se distinguem pela trama, nós temos aqueles que são os portadores da força. Mas entre os portadores existe um patamar maior, um patamar acima, obscuro, que são as entidades de Star Wars. Assim sendo, hoje vou elencar com vocês as top 10 entidades de Star Wars. Portanto, eu vou dizer qual é a mais forte e qual é a mais fraca. Mas antes desse vídeo se desenrolar, eu preciso obviamente ressaltar que os poderes de muitas entidades que estão nessa lista são poderes muito ambíguos, muitas descrições ambíguas, e que muitas vezes não são tão diferentes dos poderes de outras entidades que também estão nessa lista. Então, portanto, essa lista ela é totalmente fundamentada em evidências de materiais oficiais a respeito dessas entidades, declarações, feitos e etc. E lógico, essa lista também tem uma leve pitada da minha opinião. Só que é a minha opinião baseada nas evidências. Não são coisas que eu simplesmente tirei da minha cabeça. E também quero ressaltar mais outra coisa, que neste vídeo, ao canto da tela, para identificar quais personagens faz parte de tal linha do tempo, sempre vai ter um indicativo dizendo: ah, esse personagem é do cânone da Disney, ah, esse personagem é só do Legends, ah, esse personagem está presente em ambas as linhas do tempo, entendeu? E também quero ressaltar, por último, espero assim sendo, que eu não vou abordar, mas futuramente eu posso, tá? Não vou abordar entidades de materiais de Star Wars que não sejam oficiais ou licenciados, seja pela antiga Lucasfilm antes da compra da Disney e a nova Lucasfilm pós-compra. Também não vou incluir indivíduos que não sejam considerados entidades e também não vou incluir artefatos. Então, o Dark Staff do jogo Star Wars Old Republic não estará nessa lista, assim como personagens que são só usuários da força, como o Grão-Mestre Luke Skywalker ou o Imperador Palpatine, não vão entrar nessa lista, apenas e puramente entidades em Star Wars, correto? Então bora lá. Não existe muitas informações suficientes para medir o poder dos sacerdotes da força. Apesar deles existirem entre a força viva, que é a energia que permeia tudo aquilo que é vivo, e a força cósmica, que é aquilo que une tudo e a todos no espaço e tempo, os únicos feitos e declarações deles são de agirem como certos professores nos mistérios da força. Um desses exemplos é quando eles ensinaram o Yoda a atingir a imortalidade através da força, se tornando um Force Ghost no final de episódio 6. Algumas pessoas teorizam que os sacerdotes da força são os mesmos indivíduos conhecidos como os Xamã dos Whills, que coincidentemente também conheciam como atingir a imortalidade. Qui-Gon Jinn já declarou que aprendeu o segredo da imortalidade através de um Xamã dos Whills. Apesar de serem poderosos e estarem em grande conexão com a força, o poder deles não é o suficiente para estarem mais acima nessa lista. Waru é um ser transdimensional, criatura de outra dimensão paralela a Star Wars. Mas apesar dele ser uma criatura predominantemente feito de bolhas e algumas placas douradas, o que é um bicho muito esquisito, ele é sim de fato uma entidade muito poderosa. Ele foi propositalmente transportado de sua dimensão para a dimensão de Star Wars pelo poder da estrela de cristal Cersei e os experimentos perversos do ex-aprendiz de Darth Vader chamado Henthyr, que buscava o domínio completo da força. Mas para não me estender demais sobre a história de Waru, só vou dizer que sim, no final Waru acabou retornando para sua casa. Mas algumas fontes dizem que ao retornar ele ou sobreviveu e atingiu seu objetivo, ou no processo ele infelizmente acabou morrendo.
O que se sabe a respeito de Waru é que ele era um grande curador e era capaz de curar tudo e a todos se pudesse. Assim como ele afirmava ter o poder de conceder desejos, e assim sendo ele poderia dessa forma, se pararmos para pensar, desejar o que quiser, ou seja, destruir um mundo ou salvar alguém. No entanto, a extensão de seus poderes não é clara, pois apesar de ser um cara muito poderoso, né, uma entidade muito poderosa, seus poderes são oriundos de uma dimensão que está fora do alcance do poder da força. O Luke Skywalker já descreveu isso como a anti-força. Os poderes de Waru são derivados da anti-força. Se o Waru é capaz de realizar o desejo de tudo e a todos, não sabemos ao certo, pois no livro A Estrela de Cristal, Enthir desejava através de Waru domínio total da força e o Waru prometeu esse desejo. No entanto, esse desejo nunca se concretizou. Então não podemos afirmar com precisão a extensão dos poderes de Waru, mas podemos afirmar que o Waru era sim uma entidade muito poderosa e era um grande e imenso curador com seus poderes de cura imensuráveis. O World Razer era uma entidade que vivia no núcleo do planeta prisão de Belsavis, durante a época da Guerra Fria, no ano de 3653 anos antes do episódio 4. É dito que essa entidade era capaz de devorar estrelas e destruir planetas, de acordo com várias escrituras e declarações. Não se sabe quase nada a respeito dessa entidade, visto que ninguém falou ou havia falado, mencionado ou qualquer coisa a respeito dela há pelo menos mais de 1000 anos antes, desde a data da Guerra Fria. A partir de informações criptografadas da raça dos Hakata, raça que reinou a galáxia há 25 mil anos antes do episódio 4, o World Razer era o prisioneiro mais antigo de Belsavis, e sua prisão foi feita especificamente para que ele não escapasse de lá, pois a entidade tinha uma fome que consumiu 1000 mundos. Na tumba, um complexo mais profundo de prisão em Belsavis, criado pelo Império Finito, que no caso é o império da raça dos Hakata, havia várias inscrições Hakatas comentando a respeito da grande fúria do World Razer, e que ele só foi cessado ou subjugado logo após que foi aprisionado a entidade dentro do núcleo do planeta, que passou a ser conhecido como Belsavis. É dito que se esse ser algum dia fosse libertado, esse poder poderia destruir toda a galáxia de Star Wars. Mingal Mingal é uma criatura perturbadora, feita de um lodo negro senciente que existia nas regiões desconhecidas da galáxia de Star Wars. O Mingal Mingal tinha a capacidade de exterminar toda a vida de um único planeta, e ele também tinha a capacidade de controlar o corpo de um organismo ou ser vivo como se fosse um parasita. Ele fazia esse tipo de sequestro de controle, se infiltrando nos poros e orifícios, pouco a pouco consumindo tal indivíduo. Ele poderia existir em diversos planetas ao mesmo tempo e conseguia também se transformar em qualquer coisa, em várias formas. Ele poderia assumir várias formas. A criatura, ela é dita como muito antiga, tão antiga que viveu na época dos Celestiais, antiga civilização de indivíduos de imenso poder que existiam há milhares de anos antes do episódio 4. Ele é tão antigo que viu e presenciou a ascensão e queda de muitas civilizações e impérios. A criatura também foi responsável pela destruição de vários impérios também e civilizações nas regiões desconhecidas. Daniel Wallace, escritor de vários livros em Star Wars, sugeriu que o Mingal Mingal é de uma origem extradimensional, semelhante ao Waru de outra dimensão, e que a raça dos Celestiais, potencialmente até o próprio Pai de Mortes, criou a infame anomalia do hiperespaço, que é a barreira do hiperespaço, uma barreira que protege a galáxia de Star Wars de possíveis invasões extradimensionais, para evitar
que o Mingau Mingau destruísse as criações complexas dos Celestiais, porque, afinal, os Celestiais são os criadores do universo de Star Wars, supostamente. E se esses rumores e histórias forem verdadeiros a respeito de Mingau Mingau, então é seguro assumir que Mingau Mingau é uma ameaça muito maior que o World Razer, que admitiu inferioridade à tecnologia dos Hakatas. Um pensamento um pouco assustador, considerando que a tecnologia dos Celestiais superava a dos Hakata. E Mingau Mingau era uma ameaça altíssima para os Celestiais. A princípio não existe muitas informações acerca de Typo Jam. A única coisa que se sabe acerca da entidade é que ele é identificado como o Deus Canhoto, sugerindo que Typo Jam ganhou este título por algum feito envolvendo a sua mão esquerda. Ele é constantemente associado como o líder dos Sith, agindo como um suposto deus entre o lado sombrio. O primeiro Lord Sith, intitulado Adjunta Paul, quando se declarou o Lorde Sombrio dos Sith, líder da Ordem Sith, a Ordem de Sacerdotes Kesai, que é uma subespécie da espécie Sith, declararam Adjunta Paul como uma manifestação de Typo Jam. É sugerido por Joseph Bongiorno, autor de livros de Star Wars, que Typo Jam teria uma ligação direta com outra entidade em Star Wars chamada Pomojama, um deus menor da cura que estava sob posse e possível criador do cristal Kyber. Repito, Kyber, não Kyber. Cristal Kyber não é a mesma coisa que o cristal Kyber. Acredita-se que a partir dessa possível associação de Pomojama, Pomojama seria na realidade Typo Jam, antes de uma possível queda ao lado sombrio, fazendo um certo paralelo a Lúcifer, o anjo caído, em que Pomojama seria sua versão inicial, ainda servindo o lado da luz como deus menor da cura, enquanto Typo Jam seria o seu eu atual, atuando como o deus canhoto do lado sombrio. No canon da Disney não tem informações nenhuma sobre essa entidade que leva mesmo nome e título. No entanto, ela foi canonizada no livro Star Wars, O Guia do Contrabandista. A entidade foi brevemente citada por Mas Kanata. É possível que teremos no canon da Disney futuros materiais envolvendo Typo Jam? O filho, personificação do lado sombrio, e a filha, personificação do lado da luz, compartilhavam dos mesmos poderes em equivalência. Apesar de ambos estarem espectros completamente distintos da força, ambos residiam no planeta Morte sob a tutela de seu pai chamado O Pai. Caralho. Ambos os irmãos eram entidades imortais que transcendiam o plano da existência física em Star Wars. Por ambos serem celestiais, tanto o filho como a filha possuíam conhecimento de eras e milênios, sem contar com sua conexão cósmica com a força. Afinal, eles são a personificação de ambos os lados da força. Seus poderes e feitos são mais detalhados e demonstrados no Legends, pois no Legends é dito que ambos os irmãos permaneciam num estado de oneness, que é uma unidade absoluta com a força, de maneira infinita. Os caras estavam infinitamente em unidade com a força. Os seus poderes foram postos em prática quando Abeloth, intitulada a Mãe, portadora do caos, passou a atacar a galáxia, éons antes do episódio 4. Éons é tipo, assim, incalculável os anos antes do episódio 4, pra resumir. A filha e o filho foram responsáveis, com a ajuda da raça de insectoide chamada Kilix, para a construção da estação especial chamada Center Point Station, que, portanto, o filho, a filha e o pai puderam, enfim, aprisionar Abeloth, derrotando ela durante esses éons antes do episódio 4. Abeloth, como mencionada anteriormente, era no início uma simples mulher humana imortal que passou a servir os seres, o trio de indivíduos celestiais compostos pelo pai, a filha e o filho, né? Isso eu imagino que já todo mundo já saiba, né? Só que
Com o passar do tempo, a mulher acabou sendo integrada dentro do trio e passou a ser a quarta integrante, se tornando a mãe, e o trio agora é, no caso, um quarteto, né? E a mulher tinha um problema. Ela era mortal. E com o passar dos tempos, ela começou a envelhecer. E ela começou a temer a morte e de ser abandonada pela sua família. Então, a mulher acabou entrando em desespero. E ela bebeu do líquido da fonte de poder, que é um nexo do lado sombrio no planeta original dos seres. E só pra ressaltar, Mortis não é o planeta original dos seres. Eles tinham um outro planeta originário. Mortis veio depois. Ela bebeu da fonte do poder, que é um nexo do lado sombrio, e nadou na piscina do conhecimento, que é um nexo do lado da luz. Por causa disso, a mulher, que agora era chamada de Abeloth, absorvendo tanto poder, acabou sendo corrompida, virando uma temível aberração. Ela foi capaz de subjugar tanto o filho, tanto a filha, fazendo eles ajoelharem perante ela. Só que somente o pai foi capaz de interromper ela e defender seus filhos, parando o ataque de Abeloth. Depois disso, o pai, a filha e o filho abandonaram seu planeta original e partiram para o monolito conhecido como Mortis. Ironicamente, por causa dessa imprudência de Abeloth, o medo dela acabou se concretizando, que é da sua família tão amada abandonando ela por causa das atrocidades que ela fez. Eventualmente, ela seria aprisionada pelo trio de seres com a construção da Center Point Station e por causa do próprio poder dos seres. A Abeloth era bizarramente poderosa. Bizarramente poderosa. Ela era uma entidade distorcida do lado sombrio. Ela muitas vezes foi comparada como uma bomba nova e um vulcão na força viva. Ela é tipo capaz de se transformar em qualquer coisa, possuir corpos de várias pessoas. Ela devorou dezenas de planetas pela galáxia, criou uma super bomba do lado sombrio e dentro do corpo de um usuário da força, e levou ao grão-mestre Luke Skywalker, que é literalmente o usuário mais poderoso da força, a dizer que nunca havia sentido tanta energia sombria e obscura num único ser. Ela destruiu a cidade de vidro do planeta Cash, matando centenas de Lord Sith com um mero grito. E detalhe, um mero grito que foi feito por acidente. Ela somente foi derrotada com a presença de Luke Skywalker, Ben Skywalker, que era o filho do Luke Skywalker, Seba Sabatini, que era a mestre Jedi do Conselho Jedi da Nova Ordem do Luke, e Darth Krayt, ex-Jedi das Guerras Clônicas e futuro Lorde Sombrio dos Sith nos anos a seguir na cronologia do Legends. E foi só assim que ela foi derrotada. E mesmo com a morte de Abeloth na série de livros Fate of the Jedi, tantos Sith e tantos Jedi sabiam que Abeloth não havia sido totalmente destruída. E ambas as organizações, com a declaração de Luke Skywalker, concordaram que, por esse fato, eles deveriam estar preparados para um possível futuro retorno de Abeloth, para que ela possa ser destruída totalmente num futuro distante, porque ela não havia sido morta totalmente, né? Ela ainda estava viva, ela ainda deixou um resquício dela na galáxia. Esses eventos envolvendo Abeloth na série de livros Fate of the Jedi deixaram uma ferida, assim, imensa na galáxia, que levaria dezenas ou até centenas de anos para todo mundo se recuperar do caos que Abeloth instaurou durante esse período. O pai. O pai era o líder dos seres e, como dito anteriormente, um celestial, uma raça muito poderosa e muito antiga que viveu há milhares, se não milhões de anos antes do episódio 4. O pai era a personificação da força viva e do equilíbrio da força. O seu poder era tanto, mas tanto, que ele era capaz de controlar os seus filhos, que constantemente duelavam sem nenhum esforço. É teorizado que o pai poderia ser até mesmo o criador da força e seu grande detentor, visto que ele é a personificação da força viva. No entanto, isso nunca foi confirmado. Nenhum ataque convencional poderia afetar ele, pois ele era imortal. A única coisa que poderia matar ele seria a adaga de Mortis, coisa que vimos em The Clone Wars, e ele eventualmente teria sido morto por ela.
No Legends, como dito antes, ele era o único ser que poderia impedir os avanços de Abeloth ao tentar semear o caos e discórdia na galáxia. Ele foi o único indivíduo sozinho que foi capaz de parar ela. O pai foi a única pessoa que conseguiu fazer tal feito. E sabemos que Abeloth é uma entidade extremamente poderosa. E só vendo o fato do pai conseguir parar ela, podemos assumir que sim, o pai é de extremo poder. Mas a lista não acabou ainda. Woodzek é o último demônio da força ainda vivo. Ele é o último de sua espécie. Ele foi descoberto próximo e durante os eventos da Guerra Civil Galáctica, entre os episódios 4, 5 e 6. Woodzek faz parte de uma raça desconhecida que nos primórdios de um passado muito distante, reinou a galáxia de Star Wars inteira. É dito que ele possui poder inimaginável. No livro The Essential Guide to Warfare, na introdução, o personagem Oswald Teshek, grão-almirante do Império Galáctico, tem uma visão dos primórdios e do futuro do universo. Ele vê, abre aspas, grandes seres feitos de luz, que poderiam estar em todos os lugares e nenhum lugar ao mesmo tempo. Eles eram mais vastos que nebulosas e menores que células, e montavam sistemas solares como crianças com brinquedos, fecha aspas. Isso é muito semelhante à visão que Woodzek concedeu a Chewbacca quando ambos estavam presos pela organização maligna chamada Os Cinco. O Wookiee viu, abre aspas, o universo quando era jovem, quando estava sem vida, exceto pelo brilho pastel e tremeluzente dos demônios enquanto eles flutuavam em sua terrível glória através dos mundos áridos do amanhecer, fecha aspas. As descrições de Oswald casam muito bem com a imagem que temos de Woodzek. E as visões apresentadas para Chewbacca podem reforçar o fato de que Woodzek pode ser um dos indivíduos que compunham a espécie dos Celestiais, assim como os seres de mortes. E portanto, Woodzek poderia ser um dos criadores do universo de Star Wars. No entanto, apesar de não ser totalmente oficial, de maneira explícita, essas evidências podem nos levar a um caminho bem lógico e fundamentado acerca dos poderes de Woodzek. Mas Woodzek não é o mais poderoso. Os espíritos de Bedlam foram introduzidos pela primeira vez na história em quadrinhos de 1982, chamado Tyranny Frozen Shape. Os espíritos de Bedlam são seres super poderosos, que são grandes distorcedores da realidade, que várias vezes já alegaram ser responsáveis por inventar os próprios conceitos de matéria e tempo. 2 vezes. Eles já demonstraram a capacidade de criar, manipular e destruir matéria e tempo com facilidade. Um exemplo deles a respeito do tempo é que eles já enviaram por acidente um time de Stormtroopers 8.000 anos no passado. Esses espíritos imortais têm como seus membros Chilotny, Splendid App, Horlis e Cold Dana Sign. Eles não têm nenhuma fraqueza. No entanto, a sua pseudo-fraqueza seria a respeito da sua mentalidade infantil. Ambos são meio bobões, vamos dizer assim. Os seres mortais, né, as pessoas normais, vamos dizer assim, para eles não são nada mais do que apenas brinquedos. E é importante notar que, embora eles afirmem ser os inventores do tempo e do espaço, isso é refutado pelo que é apresentado tanto no livro chamado The Essential Atlas, quanto na HQ Star Wars 87 da Marvel de 1984. No entanto, o seu controle absoluto sobre esses fenômenos, a matéria, o espaço e o tempo, é indiscutível, até mesmo pelo próprio Essential Atlas, que chama os espíritos de Bedlam onipotentes.
Os feitos dos espíritos é justamente poder controlar o espaço-tempo, mudar de forma, manipular a matéria e o tempo, reviver os mortos, assim como ele fez com o time de Stormtroopers e Princesa Leia, que foram mortos pelos espíritos, mas logo em seguida foram revividos. Bom, só umas considerações finais. Alguns de vocês podem estar se perguntando o seguinte: mas Sion, se aparentemente Wootzek é um dos celestiais e, portanto, um dos possíveis criadores do universo de Star Wars, por que ele não está acima dos espíritos de Bedlam? Porque é justamente sobre isso. Wootzek possivelmente é um celestial e possivelmente é um dos criadores do universo de Star Wars. Mas essa informação não é confirmada. Ela não é concreta. Ela é uma suposição baseada em várias evidências a respeito desse personagem. Apesar dos espíritos de Bedlam afirmarem, no caso, alegarem que eles são os construtores do universo de Star Wars, isso se prova falso, como já foi refutado no livro The Essential Atlas. No entanto, o mesmo livro comprova que os espíritos de Bedlam são onipotentes. O poder de Wootzek não é descrito como onipotente, e sim inimaginável. Tem uma diferença entre os dois termos. Então, como eu disse no início do vídeo, eu iria colocar uma leve pitada da minha opinião. Só que minha opinião baseada nas evidências que nos é ofertada para falar desses personagens de Star Wars. E por causa disso, eu resolvi colocar Wootzek em segundo lugar, ao invés de primeiro lugar por causa das informações. Se o Wootzek fosse confirmado como um celestial e um dos criadores do universo de Star Wars, ele com certeza estaria em primeiro lugar, enquanto os espíritos de Bedlam estariam em segundo. No entanto, nós sabemos que a linha do tempo do Legends foi descontinuada após a compra da Disney e, portanto, infelizmente, nunca saberemos se o Wootzek é, na realidade, um celestial ou não. Muito bem, é isso, galera, muito obrigado aí, dá o gostinho, dá o like e se inscreva no canal pra me dar uma força, porque eu adoro fazer vídeos de Star Wars e eu preciso da ajuda de vocês pra continuar a fazer esses vídeos, me dar uma motivação a mais pra continuar postando. É isso, obrigado, falou.